Nesse vídeo eu vou comentar alguns aspectos da cinética de reações catalisadas por enzimas. Então eu vou iniciar a apresentação. A formação de um complexo entre enzima e o seu substrato é um aspecto central nas reações, no entendimento das reações catalisadas por enzimas. De fato, atualmente, em bancos de dados de estrutura de proteínas, é relativamente comum encontrarmos modelos baseados em dados experimentais que representam a estrutura, com resolução da ordem de angstroms, a estrutura de complexos entre proteínas, que são as enzimas, e seus substratos. Contudo, de fato, as primeiras evidências que nós temos da formação desse tipo de complexo, elas provêm do estudo da cinética das reações catalisadas por enzimas. Então, vamos dar uma olhada nessas evidências. Inicialmente, a reação catalisada por uma enzima poderia ser entendida com esse modelo muito simples em que o substrato é convertido em produto e vice-versa na presença desse catalisador, que é a enzima, que não se altera. Se nós analisássemos a velocidade dessa reação, por exemplo, a formação do produto, né, a taxa de formação de produto ao longo do tempo, em uma situação em que o consumo do substrato fosse muito pequeno, né, então praticamente não se altera a concentração, é chamado de uma situação inicial, nós poderíamos pensar, então, que essa velocidade que está sendo medida, a taxa de formação de produto no tempo, que também será chamada de velocidade inicial, se nós a medíssemos em diferentes concentrações do catalisador, assumindo que a concentração do substrato está se mantendo constante, não é limitante, né, nós poderíamos imaginar que a velocidade inicial mantém uma relação linear com a concentração de enzima total. Okay? De fato, era isso que se observava experimentalmente. E, olhando ao outro lado desse experimento, digamos assim, como que a velocidade inicial se relacionaria com as concentrações de substrato? Então, agora, a concentração de enzima sendo mantida fixa, e eu medindo a velocidade inicial, então, é uma situação em que a variação de concentração do substrato é muito pequena. Né? Então, se eu repetisse esse experimento, medindo essa velocidade inicial para várias concentrações de substrato, que aspecto se esperaria desse gráfico? Provavelmente, intuitivamente, se poderia fazer um raciocínio análogo a esse. Contudo, quando esse experimento era feito, o que se observava era um gráfico desse tipo. As velocidades iniciais iam aumentando à medida que se aumentava a concentração de substrato, mas elas tendiam a um valor máximo, a um patamar aqui, certo? Então, tinha esse tipo de curva aqui, que era obtido experimentalmente. Olhando esses dois resultados, tendo esses dois resultados em mãos, foi proposto, então, que nas reações catalisadas pela enzima, possivelmente se formava um complexo entre o substrato e a enzima. Um complexo que podia se associar, as formas livres da enzima e do substrato podiam se associar, e esse complexo também podia se dissociar. Como velocidades são relacionadas a concentrações e se propunha que o produto somente se formava a partir desse complexo, então, o fato de termos uma concentração fixa de enzima total no experimento indicaria que haveria uma concentração máxima possível do complexo enzima-substrato, o que limitaria, então, a velocidade inicial a um certo valor, dado por essa concentração de enzima total e, portanto, essa concentração máxima de complexo enzima
substrato. Então, aquele modelo mais simplificado que eu havia apresentado anteriormente passou a incorporar a, esse complexo entre enzima e substrato. O complexo é S. Então, entre o substrato e o produto, a formação desse complexo, e somente a partir dele se formaria o produto, se forma o produto. Cabe ainda nós fazermos uma simplificação nesse modelo, porque se nós estamos comentando que nós estamos acompanhando a velocidade da reação catalisada pela enzima, em uma situação que a concentração de substrato está variando pouco, eu estou consumindo pouco substrato, a concentração é praticamente não se torna limitante, ela é praticamente idêntica àquela inicial que foi colocada no meio de reação, a concentração de produto formado também será pequena. E, portanto, se há pouco produto no meio, essa velocidade dessa reação reversa, que digamos assim, poderá ser desprezada, porque ela é muito baixa. Então, esse modelo pode ser simplificado para esse. Então, a enzima e o substrato, suas formas livres podem se associar, formando o complexo S, que se dissocia, pode se dissociar, associação, dissociação, e a partir desse complexo, uma fração dessa população pode gerar produto e a enzima livre novamente. Então, esse é o esquema que parece compatível com aquele resultado experimental, e esse é o esquema que nós vamos empregar para entender a cinética das reações catalisadas por enzimas. A primeira abordagem feita a partir desse modelo para correlacionar a velocidade inicial com a concentração do substrato foi proposta por Michaelis-Menten e é conhecido como o modelo do equilíbrio rápido. Michaelis-Menten partem desse esquema, assumindo a existência do complexo enzima-substrato, trabalhando na condição que o substrato não é limitante, condição de velocidade inicial, e Michaelis-Menten propõe que vamos analisar esse sistema quando há essa constante de velocidade da etapa 3, de catálise, de formação do produto, vamos assumir que ela é muito menor do que a constante 2, então é muito mais provável que o complexo se dissocie para cá do que gere produto, a constante 3 é muito menor do que a 2 e também será muito menor do que a 1, portanto. Nessas condições, Michaelis-Menten imaginam, então, que, uma vez que se combinam enzima e substrato no meio, pode-se estabelecer um equilíbrio entre a população de complexos ES e a população representada pelas formas livres da enzima. Lembrando que a concentração de substrato não está variando de maneira significativa. Então, Michaelis-Menten estão propondo que rapidamente se estabelece um equilíbrio, portanto, a concentração desse complexo se mantém estável no tempo, é o que está representado aqui. Então, rapidamente, alguns microsegundos, enzima livre e substrato presentes no meio racional se combinam, dão origem ao complexo ES, tá? Então aumenta a concentração desse complexo, diminui a da população de enzima livre, e aí essa concentração se mantém estável no tempo, porque a concentração de substrato não está mudando de maneira significativa. E uma fração dessa população de complexo enzima-substrato gera produto, portanto, a velocidade inicial está relacionada a essa concentração através da constante 3. Muito bem, então esse é o raciocínio que eles estabelecem, o modelo do equilíbrio rápido, pensando em uma concentração do substrato, e nós podemos imaginar que se nós tivéssemos diferentes concentrações do substrato, então se esse modelo fosse pensado para várias concentrações, né, ele se aplica para diferentes concentrações do substrato, tá?
nós poderíamos imaginar que a distribuição da enzima entre essas duas populações depende da relação da concentração de substrato em frente à constante de equilíbrio, que eles definiram aqui como uma constante de dissociação, tá? para essa etapa, para esse equilíbrio aqui, essa constante de equilíbrio. Então, quanto maior for essa concentração de substrato em comparação a essa constante de dissociação, vocês podem imaginar que maior será a fração da população de enzima que vai se encontrar em complexo em comparação com a livre. É o que está colocando aqui. À medida que eu tenho mais concentração de substrato, eu tenho cada vez mais população, concentração desse complexo, né? E eventualmente eu atinjo um ponto em que, sendo tão alta a concentração de substrato em comparação a essa constante de dissociação, a velocidade inicial que eu estou medindo é a maior que pode ser medida para aquela concentração de enzima total, porque eventualmente toda a enzima virtualmente está complexada com o substrato. Então eu meço a velocidade máxima. Então vocês veem que esse raciocínio, esse modelo do equilíbrio rápido é compatível com aquele aspecto que nós tínhamos visto do gráfico de velocidade inicial em função da concentração de substrato. Então, o que Michaelis e Menten raciocinaram é que há uma relação, uma função que liga a concentração de substrato à população, à concentração de complexo ES, isso tem uma relação com a constante de equilíbrio, de dissociação desse complexo. E há uma relação, uma função que liga a concentração do complexo ES com a velocidade inicial, e essa função está ligada, de alguma maneira, tem a participação de K3. Portanto, se eu combino essas duas funções, eu tenho uma função que, combinada, deve ligar a concentração de substrato à velocidade inicial. E esse é justamente o caminho que eles fizeram para deduzir essa equação. Nós não precisamos acompanhar toda a dedução, e a equação que eles chegaram é que a velocidade inicial é ligada à concentração de substrato através dessa equação, ou dessa expressão aqui colocada. Percebam que ela diz que a velocidade inicial é uma porcentagem, digamos assim, da velocidade máxima, como colocado aqui nessa etapa da dedução, que está ligada à concentração de substrato e o Ks. E a gente pode, que é aquela constante de equilíbrio para a dissociação do complexo. E a gente pode perceber, grosso modo, que quando a concentração de substrato é muito elevada, né, essa somatória aqui praticamente se aproxima só de S, se ela é muito maior do que o Ks, certo? Uma elevada concentração de substrato em relação ao Ks. Essa somatória se aproxima de S, e, portanto, se simplifica S em cima e embaixo, e a velocidade inicial tende à velocidade máxima. De fato, nunca se atinge exatamente a velocidade máxima, porque você percebe que isso se simplificaria para 1, de fato, apenas em um S infinito, mas se aproxima, tende a essa situação. E essa simplificação que eu estou colocando aqui, essa aproximação, deve estar descrevendo esse trecho aqui da curva em que a velocidade inicial está tendendo à velocidade máxima. Em situações que a concentração de substrato é menor do que, ou muito menor do que o Ks, essa somatória aqui de baixo se aproxima ao Ks, e eu tenho que a velocidade inicial é essa constante, V máximo por Ks, multiplicando S. É uma reta que tende a zero. E então deve estar descrevendo provavelmente aqui. Então vocês veem que essa equação, deduzida por Michaelis-Menten a partir desse modelo, de fato, ela está, grosso modo, a gente percebe, ligada a esse gráfico, que era aquele resultado experimental que havia motivado toda essa dedução e esse raciocínio aí que nós acompanhamos nos slides anteriores.
Antes de nós olharmos com mais detalhe nesse gráfico, vale notar que, após Michaelis Menten, outros autores também trabalharam com aquele modelo, por exemplo, Briggs e Haldane, e eles trabalharam impondo condições menos restritivas, vamos dizer assim, do que Michaelis Menten, que tinham assumido, por exemplo, o K3 sempre muito menor do que o K2. Eles deixaram essa relação entre as constantes livres, mais livres, e propuseram esse modelo de estado estacionário, e também deduziram uma equação a partir daquele modelo. E obtiveram uma equação que tem exatamente o mesmo formato que a equação de Michaelis Menten apresentada anteriormente. Então, tradicionalmente, nós chamamos essa equação de Michaelis Menten. Nessa dedução de Briggs e Haldane no modelo do estado estacionário. Eles também obtêm uma constante aqui, uma constante que reflete a abundância do complexo S em relação às formas livres de substrato e de enzima, e ela contém dentro dela as três constantes. É uma constante cinética, ocupa a mesma posição que a constante de dissociação proposta por Michaelis Menten, e em homenagem a Michaelis Menten, Briggs e Haldane usaram a nomenclatura KM aqui para homenagear esses autores. Então a equação tem exatamente o mesmo formato que aquela de Michaelis Menten, por essa diferença de nomenclatura e sentido quanto a essa constante. Antes de analisarmos um pouco mais em detalhe essa equação, vale a pena nós observarmos um conceito aqui importante. Então, eu vou usar essa equação de Michaelis Menten, está colocada aqui, de uma forma um pouco modificada. Eu trouxe o V máximo para cá e dividi em cima e embaixo pelo Km, para nós termos a equação expressa em termos de concentração de substrato relativa ao Km. Conforme eu tinha comentado, é uma constante que reflete a abundância relativa do complexo em comparação às formas livres da enzima e do substrato. E a velocidade inicial está expressa em porcentagem da velocidade máxima. Com essa expressão que nós temos aqui. Então, como eu disse, vamos olhar em detalhe agora a equação descrevendo essa curva. Vejam, nós temos aqui, então, aqui a concentração do substrato é 1% do km, é 2% do km, 5% do km, muito menor em comparação ao km, e nós vemos que a porcentagem de velocidade inicial que eu estou atingindo em relação à velocidade máxima vai aumentando aqui de maneira paralela. Vejam, 1%, aqui nós temos 10%, desculpem, 1% também, aqui 2%, arredondando, 5% também. E assim vai, ó, 10% se aproxima também, 20%, 20%, e assim vai aumentando. Aqui, quando a gente atinge uma concentração de substrato igual ao km, eu tenho 50%. Aqui a velocidade inicial medida é 50% da velocidade máxima. Então, esse trecho aqui inicial, vejam, os dois parâmetros estão evoluindo, aí, aumentando paralelamente, desculpem. Provavelmente a gente está descrevendo esses pontos aqui, de fato, essa figura é construída com esses dados. A gente está vendo esses pontos aqui subindo aqui, ok? Então, estamos vendo essa relação aqui no início desse gráfico. Agora, quando nós observamos esses valores de concentração de substrato muito maiores aqui do que o km, então, vejam, agora, essa paralelo em que a velocidade inicial, em comparação à velocidade máxima, aumentava no mesmo passo, né, aumentava linearmente, vai sendo perdida. Então, vejam, eu vou de 4 para 8, de 4 para 8 vezes maior que o km, e aqui vai de 80% para 88%. Certo? A mesma coisa aqui, eu fui de 8 para 10, aumentou de 10 para 50 vezes maior, aumentou de 90 para 98%. De 50 para 100 vezes maior, de 98 para 99%. Então a gente está vendo essa
região aqui da curva tendendo ao patamar, tendendo à velocidade máxima. Como eu tinha dito, no infinito, de fato, esse número virtualmente vai chegar de velocidade inicial, vai chegar à velocidade máxima. Então, notem, de fato, aquela equação está descrevendo essa curva, a gente percebe o comportamento da velocidade inicial em função da concentração do substrato, e é importante notar o seguinte, é a concentração de substrato em relação ao KM. Tá? Eu estou chamando a atenção disso para eliminar um equívoco que frequentemente ocorre, que nós imaginamos essa curva, tá? Imagina-se essa curva, como nessa região as concentrações de substrato são menores do que a de enzima, e nessa região, por equívoco, que as concentrações de substrato são maiores do que a enzima total. Notem, o que desenha essa curva é a relação do substrato em comparação à constante, ao Km. Tá? De fato, se a concentração de substrato se a concentração de enzima fosse comparável à de substrato, a mera formação do complexo enzima-substrato já alteraria de maneira significativa a concentração do substrato. Tá? E nós estamos trabalhando em condição de velocidade inicial, portanto, a concentração de substrato não se altera de maneira significativa e sempre é maior do que a concentração de enzima. Então, o que fique, elimine-se esse equívoco, essa curva é construída por essa relação. Tá? Aqui. Muito bem. Superado esse equívoco que pode ocorrer, voltamos a esse modelo e a essa equação, que é a equação de Michaelis-Menten, deduzida a partir dele. E agora nós poderíamos pensar em como medir, então, esses parâmetros de V máximo e Km, que são importantes, tá, para descrever esse modelo. De fato, a partir da velocidade máxima, se eu conheço a concentração de enzima total, que é fixa no meio, eu posso calcular essa constante 3, que frequentemente é chamada de CACAT, porque é a etapa de catálise. Tá? Essa constante 3, ou CACAT, é uma constante de primeira ordem, ela tem dimensão, unidade de tempo menos 1. Como eu havia dito, o Km, que ocupa aqui essa posição, ele reflete a abundância relativa do complexo enzima-substrato, a concentração de complexo enzima-substrato, em relação às formas livres da enzima e do substrato. Portanto, quanto menor for esse Km, maior, mais abundante, maior a concentração de complexo enzima-substrato para uma dada concentração de substrato. Tá? Então, como colocado aqui, quanto menor o Km, mais abundante o complexo S para uma dada concentração de substrato. Então, a partir de um conjunto de dados de velocidade inicial e concentrações de substrato, a melhor maneira de determinarmos esses parâmetros que ajudam a descrever de maneira completa esse modelo, tanto a etapa de catálise, aqui, a partir do K3, como a distribuição da enzima entre esses dois estados, ligado e livre, através do Km. Tá? Então, esses dois parâmetros que descrevem quantitativamente aquele modelo podem ser obtidos ajustando esses pares de dados, velocidade inicial e concentração de substrato, nessa equação de Michaelis-Menten, fazendo um ajuste não linear. Há diversos softwares que fazem esse tipo de ajuste atualmente, tá? Então, a partir de um amplo conjunto de dados aí, é possível fazer esse ajuste e estimar computacionalmente, aí, então, o V máximo e o Km através desse ajuste não linear. Antes de encerrar, vale a pena notar que existem maneiras de linearizar esse gráfico e também estimar o V máximo e o Km. Uma dessas maneiras é o gráfico de Lineweaver-Burke, que é o gráfico dos inversos, e ele será abordado justamente na aula de inibição. Ok? Então, até adiante.